Bom dia, queridos. Podem se assentar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante sobre todos nós. Que privilégio, como nós falamos aqui, nós ouvimos aqui da parte do nosso irmão, licenciado Orlando, privilégio que nós temos de ter essa oportunidade de vir à casa do Senhor para adorar o nome santo do Senhor. Nossa irmã Carol também confirmou isso ao ministrar os cânticos. E é verdade, queridos, é verdade. Mas você vê dessa maneira? Você vê como privilégio, ou você vê somente como um costume vir à casa do Senhor? Você vê como uma oportunidade maravilhosa estar na presença do Santo Deus, que tem nos dado todas as coisas? Ou simplesmente é mais um dia? Ou simplesmente você acordou com aquela vontade de ficar mais um pouquinho na cama? Como você vê esse momento aqui que você está participando? Hoje, eu gostaria de trazer uma palavra baseada num texto que talvez seja o mais conhecido das Escrituras Sagradas. Até mesmo quando você ensina aos seus filhos o primeiro versículo, certamente você não ensina Jesus chorou, apesar de ser pequenininho. Mas certamente você conhece o Salmo 23. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 23. Hoje, dia do músico presbiteriano, queremos aqui parabenizar todos os irmãos que trabalham nesse ministério, que com zelo, com temor e tremor, têm servido ao Senhor, conduzindo a igreja na adoração através dos cânticos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, que maravilha, né? Podermos ouvir a palavra do Senhor num cântico. E o tema da nossa mensagem é justamente isso, um cântico de louvor ao pastor por excelência. Um cântico de louvor ao pastor por excelência. Vamos ler todos juntos, mesmo sentados como você está? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo teu cuidado sobre nós, pela tua proteção e pela tua provisão. Nós queremos agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Queremos agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para viver por nós, para ser glorificado, para que também possamos ter a esperança, e temos a esperança, porque a tua palavra assim nos diz, de que também seremos glorificados juntamente com Ele. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, então, fale aos nossos corações nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos, esse salmo está cercado por outros dois salmos que traz uma sequência muito interessante. O Salmo 22 é um salmo que traz o sofrimento do Messias. Ele já começa lembrando daquelas palavras que o Senhor Jesus falou na cruz. Palavras essas que vieram, o Senhor Jesus falou justamente para cumprir as Escrituras, o que as Escrituras tinham falado através dele. Deus meu, por que me desamparaste?
E aí vai mostrar sobre o sofrimento e vai falar tudo que o Senhor Jesus sofreu na cruz está relatado de alguma maneira ali no Salmo 22. Então, este salmo vai mostrar que o bom pastor morreu por nós, sofreu por nós e morreu por nós. O Salmo 23 é o salmo que vai mostrar que o Senhor Jesus, o bom pastor, vive por nós. Vive como ele prometeu lá no finalzinho do capítulo 28 de Mateus, quando ele fala, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Cristo ressurreto falou essas palavras para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus. E aqui esse salmo vai mostrar que o Senhor, o pastor por excelência, cuida de nós, vive por nós. E o Salmo 24 vai mostrar o Cristo glorificado, aquele que foi assunto aos céus, que adentrou na sua glória. E ele vai falar, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, o Cristo que sofreu e morreu por nós, o bom pastor que sofreu e morreu por nós, o bom pastor que vive para cuidar das suas ovelhas, que vive em favor das suas ovelhas, o bom pastor que foi glorificado, que foi assunto aos céus, aquele que era digno de subir ao monte santo do Senhor. O Cristo glorificado, e aquele que também nos glorificará. E esse salmo mostra justamente esse cuidado do Senhor. E é muito interessante quando a gente observa, quando o salmista, quando escreve esse salmo, ele fala de algo que ele tem muita familiaridade com o assunto. Davi foi um pastor de ovelhas nos campos de Belém. Davi foi um pastor que cuidou das suas ovelhas. Vocês lembram que ele não era um mercenário, ele era um pastor de verdade, cuidava lá das ovelhinhas do seu pai, nos campos de Belém. Tanto é assim que quando ele é perguntado por Saul, quando ele chega lá na guerra junto com os filisteus, ou contra os filisteus, e Golias está lá falando blasfêmias, insultando o povo, e Saul fala assim, mas você é um menino, como é que você vai lutar e tal? Ele assim, o teu servo já matou um urso, já matou um leão para cuidar das ovelhas. Pois bem, se Davi fez isso, agora ele expressa que há um pastor melhor do que ele, muito mais poderoso do que ele, infinitamente mais poderoso do que ele, e que cuida da sua vida, e não somente da sua vida, como de todo o rebanho do seu pastoreio, como está também no Salmo 100. Davi tinha familiaridade com o que ele está falando. E agora ele expressa esse cuidado do Senhor, ele expressa a provisão, a proteção do Senhor sobre a sua vida, e não somente sobre a sua vida, mas sobre o seu povo escolhido. Esse salmo reflete verdadeiramente o cuidado divino. Mas esse salmo, queridos, muitas vezes é recitado por mim, por você, esse salmo muitas vezes é recitado pelas pessoas em geral, mas de uma maneira como se fosse um amuleto. Ou talvez para trazer uma esperança, mas não a esperança que realmente esse texto deveria trazer. Voltado para quem é o grande centro deste texto. Muitas vezes nós recitamos esse texto, ou ouvimos pessoas recitando esse texto, olhando para nós mesmos, para as nossas necessidades. Não, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é nem o Senhor é meu pastor que está em evidência. Quando falamos ou quando ouvimos, o nada me faltará. Fala se não é verdade. Veja se não é isso que muitas vezes acontece. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã justamente para que você observe esse texto da maneira correta. Olhando verdadeiramente para aquele que está sendo adorado, glorificado e que deve ser crido e obedecido. O bom pastor. O pastor por excelência. Este salmo, queridos, ele reflete a íntima relação que nós devemos ter com o Senhor. Observe o verso de número 1, quando diz, o Senhor é o meu pastor. O que significa essa expressão? Não que o Senhor nos pertença, mas pelo contrário, nós pertencemos ao Senhor.
nós temos essa relação porque primeiro o Senhor veio a nós. Se não fosse o Senhor vir a nós para nos escolher, para nos amar, para nos proteger, certamente não estaríamos aqui nessa manhã. Se o Senhor não viesse até nós, se revelando até nós com graça e misericórdia para nos salvar, certamente não estaríamos aqui. Nós pertencemos a Ele. E quando o salmista reflete isso, ou quando ele recita isso e fala, o Senhor é o meu pastor. Ele não está falando que o Senhor é uma posse dele, pelo contrário. Ele está falando assim, eu sou dele. Eu sou dele. Eu tenho um relacionamento que vai aumentando cada vez mais na intimidade, à medida que Ele vai se revelando a mim, à medida que Ele vai se revelando a você. E nós precisamos conhecê-lo cada vez mais, para dizer, o Senhor é o meu pastor. Você tem dito isso? Você pode dizer com convicção que o Senhor é o seu pastor? Somente alguém regenerado pelo Espírito Santo, somente alguém que foi alcançado pela graça do Senhor pode dizer isso com convicção. Outros, que talvez conheçam esse versículo desde a sua infância, podem dizer, mas é quase que uma coisa da boca para fora, como eu falei aqui, como se fosse um amuleto. Mas, aquele que pertence ao Senhor, ele pode dizer, eu sou cuidado pelo pastor por excelência. O Senhor é o meu pastor. Meus queridos, aquele que tem Cristo em seu coração, entende isso de forma tremenda. E o próprio Senhor Jesus, no texto que nós lemos aqui na liturgia, no capítulo 10, no verso 14, ele vai dizer que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Aí nós fazemos distinção de quem realmente é ovelha do seu pastoreio. Não adianta só falar, o Senhor é meu pastor da boca para fora. O que vai fazer a diferença é conhecê-lo e prosseguir conhecendo-o, sabendo que Ele nos conhece. E que nos conhece profundamente. Não conhece somente externamente. Ele conhece os intentos do nosso coração. Ele sabe, até mesmo antes da palavra vir à nossa boca, como diz o Salmo 139, Ele já conhece todas. Ele nos conhece intimamente. Jesus é aquele que conhece as suas ovelhas. Aqueles que não creem em Cristo, de fato, a esses, o Senhor também tem uma outra palavra. Mesmo no capítulo 10, um pouco mais adiante, no versículo 26, quando ele diz, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Aqui tem uma outra distinção para aqueles que fazem parte do rebanho do pastor por excelência. Daqueles que têm uma íntima relação com o pastor por excelência. Elas não somente ouvem, mas elas seguem. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, até gostam, simpatizam do Evangelho, mas ainda não têm um relacionamento com o Senhor. Ainda não podem dizer com convicção que o Senhor é o seu pastor. Elas ouvem, entretanto, elas não seguem. Ainda continuam sendo guiadas pelo seu próprio coração pecaminoso. Ainda continuam gostando e se deleitando nos prazeres da carne. E quando eu falo dos prazeres da carne, são os prazeres pecaminosos. E não o churrasco, claro. Queridos, o Senhor é o nosso pastor. Podemos dizer isso? O Senhor é o nosso pastor. Vamos lá? O Senhor é o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos realmente buscar essa relação íntima com o nosso Deus. E ele continua dizendo, nessa relação que nós temos com o bom pastor, o pastor por excelência, que a expressão nada me faltará, significa que não vai faltar o alimento, como nós vamos ver daqui a pouco. Não vai faltar as águas refrescantes. Não vai faltar. Mas também não vai faltar, queridos, a correção.
não vai faltar a disciplina. Essas coisas a gente não gosta de ouvir, né? Essa parte aí não, eu gosto quando o Senhor dá bênçãos, né? Mas a disciplina do Senhor também é uma bênção, também faz parte do cuidado do bom pastor, do pastor por excelência. Nada nos faltará. Significa dizer que, então Ele vai me dar tudo o que eu pedi? Não, mas certamente Ele vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Certamente não vai faltar aquilo que é necessário para mim e para você. E se porventura, em algum momento, você achar que está faltando, certamente é porque você precisa aprender alguma coisa da parte da providência do Senhor. Certamente eu também preciso aprender. Porque a palavra do Senhor é fiel. Porque o Senhor, o pastor por excelência, certamente nos dará tudo aquilo que nós realmente precisamos para crer nele, para obedecê-lo, para buscarmos mais intimidade com Ele, para confiarmos na sua graça, na sua misericórdia, na sua providência. Ah, meus queridos, mas esse salmo também reflete o cuidado do Senhor. E o verso de número 2 já começa mostrando o cuidado dele no que diz respeito à sua provisão. Leia comigo o verso de número 2, vamos lá? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me faz. Não sei aqui quantos eu já falei em outra mensagem, repito aqui, eu gosto de vez em quando olhar alguns videozinhos só para dar aquela relaxada no Instagram, e uma vez eu me deparei com um videozinho desse, de uma ovelha tentando entrar por uma chaminé. A lareira acesa e a ovelha querendo, e a pessoa puxando, e a ovelha, e a legenda estava assim, eu sei o que eu estou fazendo, né? Nós somos como essa ovelha, queridos. Nós nos enfiamos em cada coisa. Nós tentamos fazer cada coisa estranha, e o Senhor tentando nos tirar, e a gente querendo voltar, para chamas, para a lareira suja. Meus queridos, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele que nos alimenta de maneira que a nossa fé é fortalecida. É por isso que nós precisamos praticar os exercícios espirituais, a leitura da palavra, a oração, o jejum, todos esses exercícios espirituais que nos levam para perto do Senhor, porque nos fazem nos aproximar daquele que quer ter intimidade conosco. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele é que nos leva para as águas de descanso. Não somos nós não temos essa capacidade de discernir o que é bom para nós. Sabe por quê? Porque como Jeremias fala no seu livro, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós achamos que conhecemos uma coisa e queremos seguir às nossas vistas, parece muito bom. Como o sábio fala em Provérbios, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Fazemos como Ló, que olha para as campinas verdes do Jordão e fala assim, é para cá que eu vou, sem saber que para lá, Sodoma e Gomorra eram cidades terríveis. Esses somos nós. E é por isso que nós precisamos confiar na provisão do Senhor, confiar na providência do Senhor, porque Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, de fato, comida boa. Ele é que nos leva para as águas de descanso, não águas turbulentas que podem nos levar junto com a correnteza, mas águas que realmente refrigeram a nossa alma. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no cuidado do Senhor. Precisamos, queridos, estar atentos ao que o Senhor nos ouve. Porque se somos rebanho dele, como nós dizemos aqui, o Senhor é o nosso pastor, então as suas ovelhas o ouvem e o seguem. Aquele que não segue, ainda que ouça, não é ovelha do seu pastoreio. Meus queridos,
fazemos aqui um comparativo com o que nós lemos também, ou o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 10. O mercenário, ele não cuida das ovelhas. O mercenário, ele foge, ele deixa a ovelha para trás, ferida, cansada. Mas o bom pastor, o pastor por excelência, este cuida e cuida perfeitamente, dando a sua vida pelas ovelhas, dando a sua vida pelo seu povo escolhido. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que provê todas as coisas. Quando nós falamos, que nós ouvimos quando Abraão fala com Isaac, trazendo paz ao coração de Isaac, o Senhor proverá. E eu já ouvi essa expressão muitas vezes, não, o Senhor proverá. O Senhor proverá para si um cordeiro. E é isso que o Senhor proveu mesmo, tanto para Isaac, naquele momento, quanto também é o que mostra o cuidado supremo do Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, com a certeza da salvação em nosso coração. O Senhor proveu o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Essa é a provisão do nosso Deus para conosco. Ele provê tudo o que nós precisamos. Mas Ele não somente dá a sua provisão dentro do seu cuidado, como também dá a sua proteção. É por causa desse cuidado que nós podemos descansar, sabendo que Ele nos direcionará pelo caminho certo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Queridos, nós cantamos um hino, o hino de número 32, o Deus Fiel. E não sei se os irmãos já observaram, talvez numa versão mais antiga, está algum hinário mais antigo, pode estar ainda assim escrito: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E hoje não está mais assim. Está: Tu és fiel, Senhor, fiel assim. E por que houve essa mudança? Porque Deus não é fiel a mim ou a você. Ele é fiel a si mesmo. Quando Ele fala que vai cuidar do seu povo, Ele cuida porque Ele é por amor do seu próprio nome. Ele me ama, Ele te ama, porque Ele é glorificado neste amor. Essa é a proteção que nós temos. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para o relato de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele fala assim: quem os condenará? É Cristo quem os justifica. E uma vez justificados, nós agora podemos andar nessa vereda da justiça, essa justiça que foi imputada no Senhor Jesus. E depois ele vai falar que nada pode nos separar do grande amor de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do grande amor de Cristo. Do grande amor de Cristo. Nada pode nos separar. Esse é o cuidado que o Senhor tem para nós. Essa é a proteção que nós temos. Que o Senhor nos ama e nos protegerá até o fim. Nos protegerá. Meus queridos, ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Nós não estamos isentos de passar pelos momentos difíceis da nossa vida. Vale da sombra da morte é uma linguagem poética, podemos assim dizer, para mostrar trevas profundas, tribulações intensas. É isso que ele quer dizer. Ou seja, nós não estamos isentos de passar por elas. Nenhum servo do Senhor nas Escrituras, você pode ler de toda e você vai encontrar que todos eles passaram por momentos difíceis na sua vida. Todos eles. Nós não estamos isentos. Essa situação de um evangelho falso que diz: vem para Jesus e seus problemas acabaram, propaganda enganosa.
certamente das organizações Tabajara. Queridos, entenda que, ainda que passemos por todas essas tribulações, sejam elas quais forem, quais as áreas que sejam, pode ser na sua saúde, pode ser no âmbito familiar, pode ser um desemprego, pode ser qualquer outra coisa, o Senhor está com você. O texto vai dizer, não temerei mal nenhum. E por que ele não vai temer mal nenhum? Porque ele confia no seu intelecto, porque ele confia na força do seu braço, porque ele confia que os seus recursos deste mundo, os seus contatos com as outras pessoas proeminentes vão ajudá-lo. Não. Ele fala assim, porque tu estás comigo. Ah, meus queridos, esse salmo deveria vir ao nosso coração quando nós passamos pelos momentos difíceis, para lembrar-nos da promessa que o Senhor nos traz, que o Senhor está conosco em todo momento, protegendo-nos de todo mal. Ainda que passemos por momentos difíceis na nossa vida, o Senhor não nos deixará, nunca nos abandonará. E ele vai dizer ali ainda no verso 4, que o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado eram dois instrumentos que não faltava para o pastor. A vara ou o bordão era usado para afugentar os lobos, os perigos que vinham para proteger realmente as suas ovelhas. Ou seja, era um instrumento para proteger externamente as suas ovelhas. Quando vêm os lobos vorazes, quando vinham os leões, o pastor usava a vara para afugentar esses leõezinhos ou lobos que vinham para atacar as suas ovelhas. O cajado já era para um problema interno das suas ovelhas. Como nós já vimos aqui, as ovelhas, elas não têm muito discernimento para onde ir, e elas podem ir para caminhos difíceis e cair numa ribanceira, e o pastor usava o cajado, aquela curvatura do cajado, para buscar, para resgatar as suas ovelhas. Ou até mesmo para dar aquelas cutucadas também na perna da ovelha quando ela estava indo para um caminho diferente, para ela voltar para a vereda da justiça. Eram dois instrumentos de proteção que o Senhor usa até hoje, comigo e com você. Talvez não a vara física, não o bordão físico ou o cajado físico, mas certamente a palavra dele para nos orientar, para nos guiar, para nos confrontar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos educar. Isso é porque o Senhor é o nosso pastor. Isso porque o pastor por excelência protege as suas ovelhas. E nós podemos confiar no seu cuidado, tanto a sua provisão quanto a sua proteção. Mas esse salmo, além de refletir a íntima relação que nós devemos ter com o Senhor, esse salmo, além de refletir o cuidado do pastor por excelência para com as suas ovelhas, esse salmo também reflete a certeza da nossa vitória. Versos de número 5 e 6, leiam comigo, por favor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, aquele povo que não era preparado para uma guerra, pelo contrário, estavam sendo escravizados, eles saem do Egito como vitoriosos, sem pegar em uma arma sequer. Eles saem do Egito com os egípcios entregando para eles o que eles quisessem, levando despojos de vitoriosos, sem pegar numa arma sequer, nem mesmo um pedaço de pau. E quando eu estava lendo esse texto, esse verso de número 5, eu me lembrei disso, porque é assim que o Senhor faz conosco.
Nós enfrentamos batalhas todos os dias. Muitas coisas durante os nossos dias vêm para tentar enfraquecer a nossa fé. Pois o Senhor agora fala que nós somos agora como seus convidados. A expressão ali, esse verso 5 é como se fosse um viajante que chega na casa de alguém e esse alguém abre as portas da sua casa e o recebe com todas as honrarias. E ele prepara uma mesa farta para aquele viajante, para aquele peregrino cear, saciar a sua fome. E ele relembra todos os perigos que ele passou no meio do seu caminho enquanto peregrino. Perigos de assaltos, perigos de até mesmo de morte por conta de estradas ruins, abismos. E agora ele lembra todos esses perigos, e agora ele está seguro na casa do seu anfitrião. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a cabeça com óleo. Isso era o que um anfitrião deveria fazer. Lembra da passagem quando o Senhor Jesus vai fazer uma refeição na casa de um fariseu e uma mulher chega e lava os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, seca os seus pés com os seus cabelos, e a pessoa, o anfitrião, vira e fala assim, se ele soubesse quem é essa mulher, ele fala assim, olha, eu cheguei aqui, você não ungiu minha cabeça, essa mulher não para de ungir os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu um beijo para me receber, essa mulher não para de beijar os meus pés. É justamente isso que o texto aqui está dizendo, que o Senhor nos recebe como um verdadeiro anfitrião. Dentro do seu cuidado, dentro da sua provisão, dentro da sua proteção, Ele nos recebe. E Ele unge a nossa cabeça com óleo. Ele prepara uma mesa farta para que possamos cear com Ele. Observa, queridos, que o texto continua e ele vai dizer que o cálice transborda. Isso aqui lembrando que o anfitrião e o seu convidado está fazendo é firmando uma aliança. Assim como o Senhor Jesus recebeu os seus discípulos naquele momento em que ele instituiu a ceia e ele firmou uma nova aliança no seu sangue, aqui está sendo firmada também uma aliança de lealdade entre o anfitrião, aquele que recebe, e o seu convidado. Eu cuidarei de você. Eu estarei com você. O que você precisar, enquanto estiver sob o meu cuidado, enquanto estiver sob o meu teto, eu providenciarei para você. O pastor por excelência fez isso conosco. Quando nos alcançou com a sua graça. E o convite da graça chegou ao nosso coração, e o Espírito Santo fez com que todas as coisas que nós praticamos no passado ficassem para trás. E agora, com uma nova vida, fomos recebidos na casa do Pai. E já desfrutamos disso. Já desfrutamos dessas bênçãos aqui ainda. Mas esse texto ele continua nos mostrando que não fica só neste momento aqui, em que estamos nesse momento gostoso de culto. Nesse momento em que sabemos que não há mais condenação para nós, porque já estamos em Cristo Jesus. Nesse momento em que a nossa culpa foi toda levada por Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, estamos livres do poder, da condenação, da culpa do pecado. Então já desfrutamos disso aqui. Entretanto, ainda sofremos com a presença do pecado. E é por isso que o Senhor aqui, o pastor por excelência, no verso de número 6, ele termina dizendo que bondade e misericórdia certamente nos cercarão todos os dias da nossa vida. Porque ainda precisamos da sua bondade e da sua misericórdia sobre nós. Porque senão nós sucumbimos, nós voltamos ao coração pecaminoso, damos ouvidos ao que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer. É por isso que o Senhor coloca 2 guardas ao nosso redor, a bondade e a sua misericórdia, nos cercando todos os dias,
Até mesmo naqueles momentos em que eu e você achamos que o Senhor não está olhando para nós. Até mesmo naqueles momentos em que nós achamos que o Senhor está longe e só observando para ver o que vai acontecer. Não está. A bondade, a misericórdia dele certamente nos seguirá todos os dias. Naqueles dias mais felizes, de festa, mas também naqueles dias mais terríveis de aflição. E aqui, o salmista termina este salmo falando que já desfrutamos desse cuidado do Senhor como um convidado na casa do seu anfitrião, que a bondade e a misericórdia o cerca, e não somente aqui, mas agora por toda a eternidade. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos, eu não sei se é com essa perspectiva que você via esse salmo. Eu não sei o que passava no seu coração quando você recitava: o Senhor é o meu pastor. Mas certamente, se há alguma coisa diferente do que foi dito aqui, se há uma coisa diferente do que a palavra do Senhor realmente nos mostra, que você não fique com as suas conjecturas, que você não fique com aquilo que você romantizou sobre este texto, mas com aquilo que realmente esse texto nos ensina, de que o Senhor é o nosso pastor, de que Ele cuida de nós em todo momento. Ele cuida e continuará cuidando, provendo tudo o que nós precisamos, protegendo-nos de todo o mal, estando conosco em todos os momentos, agora e para todo sempre. Você crê nisso? Então adore o Senhor. Cante ao Senhor um cântico ao pastor, por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, que privilégio que nós temos, Pai, de saber que o Senhor e no Senhor nós temos a certeza da vitória. E temos essa certeza porque o Senhor é o nosso pastor. Porque o Senhor cuida de nós e não deixa nada faltar. O Senhor é aquele que providencia todas as coisas que precisamos. O Senhor é aquele que nos protege e nos guia pelo caminho certo. O Senhor é aquele que vê se há em nós um caminho mau, nos tira dele e nos leva pelo caminho eterno, O Senhor é aquele que está conosco nos momentos felizes da vida e nos momentos mais terríveis de aflição. Ensina-nos a confiar no Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a confiar no cuidado perfeito do Senhor sobre nós. Abra os nossos olhos para contemplar a beleza da bondade e da misericórdia do Senhor, que certamente nos cercam todos os dias. Ensina-nos, ó Deus, a ver que no Senhor Jesus nós já somos mais que vencedores. Todas as coisas que enfrentamos aqui, podemos enfrentá-las na força que vem do Senhor, não na nossa força, porque nós não temos. Mas no Senhor podemos saber que contigo saltaremos muralhas, contigo nós enfrentamos exércitos, contigo nós sabemos que passaremos por todas essas coisas, até aquele grande, glorioso dia em que estaremos livres não somente da culpa, da condenação do poder do pecado, mas também estaremos livres da presença do pecado eternamente com o Senhor. Ah, Deus bendito, fortalece a nossa fé, lembrando-nos das verdades gloriosas que o Senhor nos promete neste texto. Em nome do Senhor Jesus, o pastor por excelência. Amém. Pode se assentar, queridos. Nós temos um comunicado e logo em seguida nós nos dividiremos em escola dominical. A todos um bom domingo, vão para as suas classes e um bom almoço a todos. Tem vários aqui.
Queridos, alguns avisos aqui para nosso conhecimento. Primeiro, você chegou aqui hoje e viu que lá na entrada